Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula é uma maravilha, né? A sala de aula lotada, né? Um monte de gente, quase 50 alunos na sala de aula e todo mundo quietinho prestando atenção. Todo mundo interessado no que o professor está se apresentando, ninguém sabe, aquele professor é bravo, não é? Aquele professor é ralador, não é? Aquele professor, se eu conversar com o meu colega do lado, será que ele vai me colocar para a rua? Claro, isso quando eles não te conhecem, né? Quando não é um primeiro ano, quando já é um segundo ano e eles já tiveram aula contigo no primeiro, ou se já tiveram aula contigo no segundo e agora estão no terceiro ano, né? Mas normalmente quando eles ainda não se conhecem, às vezes misturam as turmas também, o primeiro dia de aula é uma santa paz, né? Ninguém conversa, todo mundo prestando atenção, todo mundo interessado, todo mundo anotando, né? O professor fala ali, meu blog é tal endereço, professor Viegas, todo mundo anotando ali. O e-mail, professor, todo mundo anotando, né? Então, assim, primeiro dia de aula é uma maravilha. Mas no primeiro dia de aula, a concentração às vezes eu acho que é tão grande que eles não prestam atenção no que tu está falando. O professor fala no primeiro dia de aula, eu vou fazer o trabalho valendo tanto, não vai ter prova, ou a prova é com consulta, o meu blog está em tal lugar, é só olhar lá, meu e-mail é tal, eu deixo usar a calculadora nas aulas de matemática. Na aula seguinte, professor, o senhor faz prova? Professor, o senhor dá trabalho? Quanto é que vai valer os trabalhos? Tudo que tu já falou na primeira aula, eles provavelmente na segunda aula vão te perguntar, na terceira aula vão te perguntar tudo que tu falou na primeira, sem contar naqueles alunos que não vão na primeira semana de aula. Eles não vão na primeira semana de aula, tu explica tudo como é que vai ser e na aula seguinte eles vão te perguntar tudo aquilo que tu já explicou na primeira semana de aula e eles também não perguntaram para os colegas dele o que o professor falou naquele primeiro dia. É como se aquele primeiro dia não existiu. Não aconteceu, porque ele não foi, então aquele dia não teve. O professor não falou nada. Por mais incrível que possa parecer, no primeiro dia de aula, o professor já sabe quem é o aluno que vai copiar a matéria, que vai fazer as atividades propostas, que vai estudar e sabe qual é aquele aluno que vai ficar bagunçando na aula, que vai ficar incomodando o tempo todo, sabe qual é aquele aluno que não vai parar dentro da sala de aula, que vai ficar saindo toda hora. Então, assim, por mais incrível que pareça, no primeiro dia de aula o professor já consegue, não sei se por causa da experiência, já consegue fazer todas essas identificações. Sem contar que no primeiro dia de aula, todo aquele pessoal que estava lá provavelmente não vai ser o mesmo pessoal que vai estar lá no final do ano. A turma provavelmente vai mudar quase toda. Então tudo aquilo que tu falou no primeiro dia de aula provavelmente tenha sido em vão, mas tu tem que falar igual, né? Tu tem que dar os avisos. Principalmente se for uma turma do turno da noite. Tu te apresentou no primeiro dia de aula, tu tinha um grupo de alunos. Ao longo desse semestre, desse ano, o pessoal vai desistindo e aí a escola vai admitindo, porque tem que admitir aluno o ano todo, não importa se está terminando o primeiro trimestre ou o primeiro semestre, a escola tem que admitir sempre. Então, o professor vai estar sempre recebendo aluno e vai estar saindo aluno. Porque normalmente acontece assim, tu inicia com uma turma, então todos aqueles avisos que tu deu no primeiro dia de aula, quando chegar lá no final, aqueles alunos que estão lá no final, eles não sabem nada que tu falou lá no início, porque eles não estavam. Na verdade, o que acaba acontecendo no estado, não sei se em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul o primeiro dia de aula, na verdade, ele dura um mês, porque tu passa o mês todo recebendo novos alunos. Aquela turma que tu tinha no início, ela vai ir ou se complementando ou mudando, né? E se você pegou uma turma que já não é nova, pegou um segundo ano e todo mundo se conhece, então se você vai ter que esperar antes de iniciar a sua aula, todo mundo contar como é que foi as férias, se encontrou. Oi amiga, e oi amigo, como é que foi as tuas férias? Foi muito boa. Então primeiro tu tem que deixar eles contar, sem contar que eles perguntam pra ti também. Professora, por que o senhor foi nas férias? Dá vontade de dizer assim, eu fui pra Cancún, como se o salário do professor desse pra ir a algum lugar, né? Então, eles, primeiro dia de aula, eles acham assim, o professor viajou por vários países da Europa e tal, né? E voltou depois, ele voltou pra dar aula depois, gastou o grande salário dele lá, né? Então é isso. Mas, se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas. Até a próxima!